Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu tô um pouquinho pior do que sempre, que eu sempre fico tossindo. Renita tá mega atacada, então talvez enrosque a voz, eu tussa. Eu vou tentar não tossir, prometo. Mas talvez comece a enroscar a voz e peço que vocês tenham compreensão com a professora aqui, tá bom? Hoje a gente vai continuar falando sobre a estrutura atômica. Então a gente viu a aula passada, a gente trabalhou o núcleo, certo? Que a gente falava da soma dos prótons, dos nêutrons, então essa parte toda era a parte do núcleo. Hoje a gente vai falar exclusivamente da eletrosfera. E na eletrosfera tem o quê? Tem os eletrinhos. Então eu quero tentar deixar o mais simplificado, o mais tranquilinho de vocês entenderem por que a gente estuda a distribuição eletrônica e os elétrons. Os elétrons é que vão ditar como é que funcionam as ligações químicas, como é que funcionam as reações químicas. Tudo acontece na eletrosfera, tá? Então, tudo que a gente vai ver para frente de química, tudo tem a ver com a eletrosfera. Quando a gente fala de solubilização lá em química B, todas as ligações do carbono na química C, tudo isso acontece na eletrosfera. Quero que vocês tentem entender em si o que é a distribuição e não só decorar. Óbvio que muita coisa a gente tem que decorar, infelizmente. Mas eu quero que vocês entendam por que a gente está decorando, tá bom? Então vamos lá. A distribuição eletrônica, a gente tinha visto antes, em duas aulas anteriores, que o Bohr ele descobriu que os elétrons estavam distribuídos em camadas eletrônicas com diferentes níveis de energia, lembram disso? Então, conforme mais distante o elétron do núcleo, que seria o nosso núcleo, a energia, esse estado de energia dele aumenta. Um pouco tempo depois, Sommerfeld, assim que fala o nome dele, ele descobriu que essas camadas possuíam subníveis, como se fossem subcamadas, tá? E essas subcamadas a gente representa, eu fico perdendo meu mouse toda hora, a gente representa pelas letras S, P, D e F. Vou pegar aqui para ir grifando com vocês, que daí vocês vão anotando aí também. Então, essas subcamadas são separadas nessas 4 subníveis, que a gente chama de S, P, D e F. Para lembrar, a galera usa o macetinho da sopa de feijão. Então, sopa de feijão. Pra vocês lembrarem o S, o P, o D e o F. Tá bom? Então, lá das nossas camadas, a gente tinha as camadas eletrônicas que eram no máximo 7. Que eram camada K, L, M, N, O, P, Q. Que a gente conhece até aí só hoje em dia. Pode ser que hajam mais. E dentro delas podem existir essas 4 subcamadas, esses 4 subníveis. Beleza? O que vai diferenciar elas é a forma com que o elétron passeia ali dentro. Qual que é a trajetória do elétron? Essa trajetória do elétron a gente chama de órbita. Então, como é que o elétron orbita ali no átomo? Qual é o desenho que ele descreve ali no átomo? Beleza? Aqui tem uma tabelinha, que é a mesma que tem aí na apostila de vocês, que fala o nome das camadas, o nível de energia, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim por diante, o número máximo de elétrons e os subníveis conhecidos. Vou trabalhar mais para frente com vocês, que vai ficar mais fácil de entender essas duas colunas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como é que acontece? Então, a gente já sabe que tem as camadas e os subníveis e que cada subnível vai ter uma energia diferente. E um carinha, um cientista chamado Linus Pauling, ele quis facilitar para a gente e ele criou um diagrama que vai dizer qual que é a ordem de energia desses níveis e subníveis. Então, qual que é o nível e subnível que é mais energético que o outro, tá? E agora eu preciso tomar bastante água, bastante fôlego para cantar com vocês. Então, a distribuição eletrônica vai funcionar da seguinte maneira.
Eu vou deixar o linkzinho aqui do vídeo original do colega que fez a musiquinha, é uma paródia. Eu vou tentar cantar aqui com vocês. Não garanto que vai ficar lá essas coisas, ainda mais que eu tô sem ar. Mas vamos tentar. A musiquinha é para fazer vocês tentarem lembrar como é que monta esse diagrama, beleza? Assim, em si, para lembrar, eu acho que é muito fácil lembrar pela representação que ele adquire. Mas a musiquinha é legal também para quem gosta de música, para decorar, ela é sempre útil, né? Então, vamos lá. Sabe o diagrama do amigo Linus Pauling? Aquele que se usa para fazer distribuição eletrônica. Nossa, minha voz tá horrível. É um S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D e 4F também. O 5 é igual ao 4, vai do S ao F. O 6 eu quero ver 6SP, 6D. O 7 é curtinho, é só S e P. E agora é hora de aprender. Na diagonal. Morri. Gente, mil perdão. Sério, tá difícil de gravar aula, mas tem que gravar agora, não tem outra hora. Então, vamos lá. A musiquinha fala o quê? Eu deixo aí, vocês veem eu não lembro o nome dele, perdão. Vocês veem ele falando de volta ou volta o vídeo aí pra ver a minha linda voz sendo cantada a música. Então, a gente vai distribuir como é que vai funcionar. A gente vai montar um diagraminha. Então, aqui eu tenho a minha primeira, que seria a minha primeira linha, é um S. 2S, que seria a camada 2. 3S, 3P, 3D, camada 3. 4S, 4P, 4D, 4F também, camada 4. 5S, 5P, 5D, 5F, com 4 também, que é a camada 5. 6S, 6P, 6D, camada 6. 7S, 7P. Então, o que a gente tem? As nossas linhas aqui são as camadas, camada K, L, M, N, O, P, Q, certo? Aqui eu tô no diagrama, ele está representando quantos subníveis cada camada consegue comportar. Então, subnível, a camada 1 comporta só um subnível. Então, se a gente pegar a camada 1, ele só vai ter um subnível S. E cada subnível, ele comporta um número máximo de elétrons. Subnível S, ele comporta no máximo... Vou pegar aqui no 4 que tem todos. Subnível S, ele comporta no máximo 2 eletrinhos. Subnível P comporta no máximo 6. O D, 10. E o F, 14. Beleza? Prof, como é que eu vou lembrar? Então, tem a sopa de feijão, pra gente lembrar o S, P, D, F. E como é que eu lembro? O S é 2, depois é só ir somando de 4 em 4. Então, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 4, 14. Beleza? Então, a ordem deles vai ser essa daí. Eu vou ter o S, o P e o F, o P, D e F. Então, eu tenho o S. Ô, meu filho, tem que funcionar na hora que eu clico. O S, o P, o D e o F. Aí na apostila de vocês tem tudo na tabelinha, bonitinho, né? Subnível S, que é da sopa, comporta no máximo 2. O P da pá, da sopa, comporta no máximo 6. O D, 10. Tô muito vadigada. E o F, 14. Beleza? Por que que o primeiro tem 1, o segundo tem 2, o terceiro tem 3, o quarto tem 4 e depois começa a diminuir de novo? Porque ele vai perdendo as energias, tá? Ele montou esse diagrama nesse sentido porque é assim que vai funcionar a energia dele. Então, a energia mais baixinha de todas é um S2. Aí, seguida da 2S2, a gente vai para o 2P6, 3S2. Terminou sempre na diagonal, a gente nunca vai olhar em linha, tá bom? Por isso que é na diagonal, tá?
Sempre na diagonal. Então, 1S2, terminou aqui, subiu lá de volta. 2S2, terminou aqui, subiu lá de volta. 2P6, 3S2, terminou aqui. Pra onde que eu fui? 3P6, 4S2, terminou aqui, subiu lá de volta, 4D10. Por que que é na diagonal e não linear? Perceberam que aqui eu fui de 3P6, 4S2 para 3D10? Tem um 4 no meio do 3. Não é os 3 seguidos, tá? Eu vou ter o 4 antes do 3D10, daí 4P6, 5S2, daí que eu vou pro 4D10. Então, é sempre na diagonal. A gente sempre vai seguir as linhas na diagonal. Um jeito que eu usava no meu ensino médio para lembrar é que o 1 tinha 1, 2 tinha 2, 3 tem 3 subníveis, 4 tem 4 subníveis. A partir do 4, eu começo a descer a escadinha. O 5 vai ter 4 também, o 6 vai ter 3 e o 7 vai ter 2. Como não tem camada 8, a gente não coloca, mas se tivesse o 8, ele teria só 1 aqui, tá bom? Prof, e daí o número de elétrons lá de cada camada, como o 1 aqui representa a minha camada 1, e ele só tem um subnível BS, que comporta no máximo 2 elétrons, então eu sei que a minha camada K, que é a primeira, só vai comportar no máximo 2 elétrons. Na camada 2, que é a camada L, eu tenho 2 subníveis, o S e o P. Se eu somar esses dois, vai me dar 8 elétrons. Então, na camada 2, eu tenho no máximo 8 elétrons. Então, pelo diagrama de Linus-Pauling, vocês conseguem saber qual que é o número máximo de elétrons em cada camada. Beleza? Subnível 3, subnível não. Camada 3. Tenho 3 subníveis na camada 3. Se eu somar os 3, vai me dar 18. Por isso que comporta somente 18 elétrons. A camada 4 comporta até os 4 subníveis. Então, se eu somar os 4 aqui, vou ter um número igual a 32. Tranquilo? Foi fácil de entender esse diagrama? Por que eu preciso pôr esse inferno de diagrama, saber desenhar esse inferno de diagrama, professora? Então, a gente precisa saber porque depois vocês vão precisar descobrir de qual família que cada elemento é, qual período que cada família é. E o diagrama, olha só que sensacional. O diagrama, o jeito que ele é distribuído, a gente consegue prever pelo número de camada e número de elétrons qual período e qual família, qual grupo que o elemento está distribuído na tabela periódica. Como se fosse uma batalha naval. Meu código aqui vai ser o diagrama de Linus-Pauling. Eu vou conseguir achar qual a coluna e qual a linha que o elemento se encontra na tabela. Viu só que divertido? É muito sensacional. O cara manjava muito. Entendido? Qualquer coisa vocês não entenderem, vão no Tira Dúvida sábado, eu explico melhorzinho, tá? Então vamos lá. Coloquei alguns exemplos que são os mesmos que estão aí na apostila de vocês. Aqui eu coloquei a mesmo diagraminha. Então, se a gente pegar o elemento boro, o boro tem número atômico igual a 5, então ele tem 5 prótons, consequentemente ele vai ter 5 elétrons também. Então, eu vou distribuir 5 elétrons. Primeiro, os 2 primeiros elétrons eu vou por aqui, no subnível 2, na camada e subnível 1s2. Então, o primeiro que eu vou distribuir é 1s2. Distribuir 2 elétrons, são 5, certo? Então, faltam 3 elétrons ainda. Faltou elétron, vou lá para o próximo. Próximo é o 2s2. 2s2 comporta mais 2, no máximo mais 2. Então, consigo colocar mais 2 elétrons. Distribuir 4 dos 5 elétrons aqui. Terminou aqui, falta um elétron ainda, certo? Para distribuir. Esse último elétron vai estar onde? Vai estar lá no próximo, no 2p6. Só que eu comporto no máximo 6 elétrons, subnível P no máximo 6, mas eu só tenho um elétron para distribuir. Então, eu distribuo somente esse um elétron. Prof, não posso colocar aqui junto 2s3? Não. Tá? Subnível S, somente 2 elétrons. Se distribuir 2, sobrou algum, jogo para o próximo. Beleza? Ele
pode ficar com deficiência de elétrons, igual aqui. Ficou P1, não ficou P6. Mas ele não pode extrapolar o número máximo, que é 2, 6, 10 e 14, tá? Então, aqui a distribuição do boro vai ficar igual a 1s2, 2s2, 2p1. O número 2 aqui, pra gente, aqui, vamos destrinchar isso aqui. 1 significa que ele tem na camada K 2 elétrons. O 2 grandão aqui na frente significa que a camada L, que é a camada 2, se eu somar as duas camadas, aqui é a distribuição de elétrons na camada 2. Aí eu quero apontar com o dedo, não dá. Minha camada 2 é essa daqui. Eu distribuí quantos elétrons? 2, mais 1 na outro subnível aqui, 1. Então, na camada 2, eu tenho 3 elétrons. Então, fica K igual com 2 elétrons e L com 3 elétrons. Esse número grandão aqui, que é o último que a gente distribui, então, o 2 aqui é o maior aqui, nessa distribuição, certo? Então, vai ficar o subnível mais... Perdão, a camada de valência, que é a maior camada, nossa, aqui vai ser a camada 2. Tem tudo isso escrito na apostila de vocês, tá? E na camada 2 eu tenho 3 elétrons de valência, porque a minha camada de valência é essa aqui, certo? E na camada de valência eu tenho 3 elétrons. O que isso vai me dizer mais para frente? Depois, quando eu falar da tabela periódica, eu explico melhor. Mas camada 2 vai me dizer em qual período esse elemento está, e o número de elétrons na camada de valência, os elétrons de valência, vai me dizer qual é o grupo que ele está. Então, no caso aqui, se vocês forem olhar na tabela periódica de vocês, eu vou pegar o boro, ele vai estar na segunda linha e no grupo 13, ou antigamente chamado de 3A. Então, vocês vão olhar aí, vai estar lá no grupo 13 ou 3A. Tem o bloquinho dos elementos de transição que não entram nessa distribuição, tá? Mesmo para frente eu explico melhor. O que eu preciso saber é a camada de valência, que é a camada 2, e os elétrons de valência que estão aqui. Tranquilo? Vou pegar o elemento cloro. Ele tem 17 prótons, então ele vai ter 17 elétrons. E vamos fazer a distribuição. Primeiro lá, ele só comporta 2. Então, coloquei 2. Coloquei 2 elétrons, faltam 15 ainda para distribuir. É tipo um quebra-cabeça, é um puzzlezinho, gente. Falta 15, então vou pro próximo. 2s2. 2s2, então coloquei 2 aqui mais 2 aqui, foram 4. 4 para 17, faltam 13. Vou pro próximo. O próximo aqui é o 2p6. Distribuí 4 mais 6, então distribuí 10 ao todo. Vou pro próximo, falta 7 ainda. O próximo é o 3s2. 3s2, então tem 2 elétrons aqui, mais 10 que eu tinha antes, distribuí 12 elétrons. Falta alguma coisa? Falta mais 5, professor. Meu Deus, não vai acabar nunca. Vamos lá pro próximo, é o 3p6. Só que eu só tenho 5 que falta distribuir. Então, em vez de colocar 6, eu vou colocar 5. Beleza? Deu para entender? A gente vai ver quantos elétrons ele tem. Aqui é um elemento neutro, certo? Não tem carguinha. Então, a gente vai ver quantos elétrons ele tem e vamos distribuir no máximo que cada subnível comporta, seguindo o diagrama do Linus Pauling. Então, a gente chegou aqui que a distribuição eletrônica do elemento cloro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sussa? Então, na camada K aqui, que é a camada 1, eu tenho 2 elétrons. Camada 2, que é a nossa camada L, eu vou ter quantos elétrons? 2 mais 6, 8. E na camada 3, que é a nossa camada M, eu vou ter quantos elétrons? No subnível eu tenho 2, no outro subnível eu tenho 5. Então, vou ter 7 elétrons. Minha camada de valência é sempre a maior. Então, minha camada de valência aqui... Eu não consigo fazer um C. Minha camada de valência aqui
é a camada 3. Então, camada igual a 3. Quantos elétrons de valência eu tenho na camada 3? Eu vou somar das duas, porque a minha camada é a 3. Esses aqui são os subníveis. Então, eu tenho 2 no subnível S mais 5 no subnível P, que vai me dar em 7 elétrons de valência. Aí, em alguns lugares, às vezes, que eu esqueci de falar, falam sobre subnível mais energético. Subnível mais energético é sempre o último distribuído. É sempre o último que eu distribuí. Porque eu estou seguindo essa ordem aqui. Então, o último que eu distribuí é sempre mais energético. O mais energético de todos é o 7P6. Então, quando eu vejo a distribuição eletrônica, o último é sempre mais energético, tá? Quando eu vou ver camada de valência, eu vejo a camada maior. Aqui é o último, aqui também. Mas aqui já vai ser diferente. Se eu pegar o meu elemento aqui, eu não lembro como é que é o nome dele. Escândio? Acho que é escândio. Vou fazer a distribuição do mesmo jeitinho lá. Ele tem 21 elétrons, então eu vou distribuindo. Distribuir 2 no SU, então vai faltar 19. Distribuo mais 2. Vai faltar alguma coisa, foram 4. Vai faltar 17, isso? Isso. Mais 6, foram 10, vão faltar 11. Mais 2, foram 12, vai faltar 9. Minha matemática tá boa, eu acho. Mais 6, fiquei com 18, vai faltar 3. E daí, lá no 3P6, eu sigo pro 4S2. Então, distribuí mais 2, fiquei com 20. E depois do 4S2, tenho 3 de 10 de volta. Volta à terceira camada. Então, aqui eu tenho mais 1. Então, quando eu vou ver os números de elétrons, na camada K, que é a camada 1, eu tenho quanto? 2 elétrons. Na camada 2, aqui, tenho quanto? Que é a minha camada L. Vou ter 8 elétrons, que é o máximo dele. Não consigo fazer muito. Na camada 3, minha camada 3, eu tenho um aqui e um aqui, certo? Minha camada 3, que é a camada M, eu vou ter quantos elétrons nesse caso? 2 vezes 6, 8, mais 1, 9. Então, minha camada M tem 9 elétrons. Não posso perder um lá embaixo, tá? Ele foi distribuído no final, mas ele ainda é da camada 3. E na quarta camada, que é a camada N, eu vou ter 2 elétrons. Beleza? Nem sempre a distribuição eletrônica vai ser bonitinha, igual foi aqui. Então, aqui qual que vai ser a nossa camada de valência? Nossa camada de valência é a camada 4, porque ela é a maior. Então, camada 4 é a camada de valência. E quantos elétrons de valência eu tenho na camada 4 aqui? 2 eletrinhos. Beleza? São só esses dois, só tem essa representação da camada 4. Então, são 2 elétrons. Tranquilo? Quando aparece mais de uma vez, eu tenho que somar todos os elétrons, que nem eu fiz aqui e fiz aqui. Aqui eu somei o 2 com 5. Assim. E aqui eu somei o 2 com 1, que vai me dar 3 elétrons de valência. Aqui, como só tem 1, eu tenho 2 elétrons de valência. E qual que é o subnível mais energético aqui? O subnível mais energético é o 3D1, porque foi o último que eu distribuí. Então, cuidado. Elétrons de valência são os elétrons que estão na camada de valência. Quando aparece mais de uma vez, eu somo eles. Camada de valência é sempre a camada maior, o número maior que vai aparecer. Nem sempre é o último a ser distribuído. E subnível mais energético, aí sim é o último a ser distribuído. Fechou? Parece complicado, mas vocês vão fazendo exercício, vai fluir, tá, gente? Vamos fazer aos pouquinhos. Esse daí dá um pouquinho de trabalho para entender, mas depois que entende, também assistindo de letra. Aí, a distribuição de íons. Então, o que a gente viu aqui é a distribuição do átomo em si. Ele não é um íon, é um átomo neutro. Quando ele ganha ou perde elétrons, ele vai ter uma distribuição eletrônica diferente também. Então, por exemplo, o elemento sódio aqui,
ele perde um elétron. A gente vai ver que ele perde um elétron da última camada para ele ficar com 8 elétrons na camada anterior, que ele vai configurar a regra do octeto. Quando a gente falar de ligação química, vocês vão entender o que é a regra do octeto. Então, ao perder um elétron para fazer a ligação iônica, quando ele vai se tornar o cátion de sódio, ele tem que perder um elétron. Aonde que ele vai perder esse elétron? Da camada mais externa. Nossa camada mais externa aqui é a camada 3s1. Tranquilos? Tranquilos? Então, ele vai perder o elétron dessa camada. Como ele só tem um elétron nessa última camada, ele automaticamente perde essa camada. A distribuição do sódio mais fica até 2p6. Beleza? Quando ele pede distribuição eletrônica do íon, tem que fazer isso. Faça a distribuição eletrônica dele sem perder. Vejo qual que é a última... Vejo qual que é a última camada. E tiro o elétron da última camada. Ó, aqui o ferro. Que a gente quer um ferro 2+. Um cátion bivalente do ferro. O que eu vou fazer? Ah, professora, eu vou tirar 2 elétrons aqui do 3d5. Não, pelo amor de Deus. 3d5 é a última camada. A gente tem 1, 2, 3, 4. A gente tem camada 4 aqui. Camada 4 é mais externa, concorda? Lembra? Tem a K, a L, a M e a N. A N é mais externa. É muito mais difícil eu tirar de dentro do que da que tá de fora. Então, o que a gente vai tirar, como é 2 eletrinhos aqui que ele perdeu, a gente vai tirar esses 2 elétrons da última camada, que no caso é a camada 4. Então, essa camada 4 vai deixar de existir. Quando a gente vai fazer a distribuição do ferro aqui, do ferro 2+, ele não vai aparecer o 4s2. Beleza? Já para o ânion, a gente pode fazer a distribuição normal e só acrescentar, porque o ânion ele ganha elétron. Ele roubou elétron de alguém. Então, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, ele termina em 4p2. Nossa, eu troquei tudo. Em 2p4. Quando ele ganha 2 elétrons, esses 2 elétrons eu vou adicionar no último que eu distribuí aqui. Então, ele ganhou 2, ele vai ficar 2p6, tá? Diferente do cátion que eu tiro da última camada, quando eu adiciono elétrons, eu vou adicionar sempre na última distribuição. Deu para entender? Por quê? Porque as camadas anteriores já tinham a quantidade de elétrons, então eu adiciono no anterior. Não vou adicionar na última, no caso. Não vou adicionar em nenhuma dessas aqui, porque nem tem como colocar elétrons aqui. Entenderam? Então, aqui tinha 4, então ele comportava mais 2, já que é 2 que ele ganhou mesmo, então ele vai ficar com 6, completinho. Como ele tinha 8, ganhou mais 2, ficou com 10 elétrons. O cloro aqui, o cloro tem 17, então a última camada dele é 3s2, 3p5. Quando ele ganha um elétron, quando ele fica negativo, ele vai adicionar um elétron aqui, porque P5 eu consigo colocar mais um, certo? Então, ele vai ficar 3p6. Digamos que ele fosse 3p6 aqui. Aonde que eu ia ter que adicionar? Eu ia ter que criar mais uma camada aqui, que seria, no caso, o 4s1. Beleza? Então, se tá todo mundo fechadinho, eu vejo lá no diagrama quem que seria o próximo. Eu jogo para a próxima camada. Deu para entender? Então, no cátion, quando ele perde elétrons, eu tiro sempre da camada maior. E no ânion, eu só adiciono na próxima seguinte, tá? Aí, a gente vai para números quânticos. Assim, os números quânticos é muito difícil de aparecer nos vestibulares da Federal e no Enem. Já apareceu? Já, faz muito tempo. Mas do mesmo jeito que fazia muito tempo que aparecia propriedades periódicas, no ano passado ela apareceu. Então, é sempre bom a gente saber o que se trata, tá? Aí, eu tentei deixar da forma mais simples possível. Talvez não vai fazer muito sentido o que é isso, cada um desses negócios aqui. Mas, pelo menos, para vocês entenderem o que é o número quântico em si, para que ele serve, tá? Como eu falei no começo, a gente está falando só de elétrons, só da eletrosfera. Número quântico é como se fosse o endereço da casa do elétron, digamos assim.
como a gente tem o nosso CEP, o elétron tem o CEP dele, que são os números quânticos. Então, se vocês quiserem deixar como definição aí, é como se fosse o CEP do elétron. Cada um vai ter, o CEP não, é o endereço mesmo. Cada um vai ter sua casinha com o seu número e todo o seu endereçamento, tá? A gente separa em 4 números quânticos. Os 2 primeiros são os mais tranquilos de lembrar. Número quântico principal, a gente representa com a letra N, vai me dizer em qual camada esse elétron se encontra. Então, por exemplo, quando eu fiz aqui a distribuição eletrônica, deixa eu voltar mais um. Quando eu fiz aqui a distribuição eletrônica do boro, eu distribuí meu último elétron aqui. Eu sempre vou falar o número quântico desse último elétron que eu distribuí, beleza? Então, o último que eu distribuí aqui, esse último elétron, está na camada 2. Então, o número quântico principal dele vai ser o número 2, porque minha camada L tem o número quântico principal igual a 2. Esse é mais fácil de lembrar, que camada K, que a primeira é 1, L2, mesma coisa, tá? Então, o número quântico principal vai me dizer em qual camada ele está. O número quântico secundário ou azimutal, que a gente representa pela letra L, vai me dizer em qual subnível foi o último elétron que eu distribuí. Aqui, meu último elétron eu distribuí no subnível P. Então, o subnível P, o número secundário dele, o azimutal, é 1 também. 1 também não, né? Com o outro era 2. É 1. Aqui, no número quântico secundário, eu vou referenciar em qual subnível ele está. O subnível S representa o 0, quer dizer, o 0 representa o subnível S, o 1 o P, o 2 o D e o 3 o F. Se eu tivesse mais de F aqui, daí seria 4, 5, 6, por aí. Entenderam? Então, quando a gente vai representar o subnível S, eu começo pelo 0. Quando eu vou representar a camada, eu começo por 1. Foi? Então, lá no nosso boro, o último elétron estava na camada 2, então o número quântico principal 2, no subnível P, número quântico secundário 1. Aí, foi no subnível P, certo? Cada subnível vai ter uma quantidade de casinhas, digamos assim. O subnível S, a gente representa ele por uma casinha só. Que o subnível S é o quê? Lembra que eu falei que cada subnível ele representa como que o elétron está orbitando ali em volta do átomo? Ele faz esse desenho aqui, a gente representa ele como uma caixinha só. Cada caixinha dessa comporta no máximo 2 elétrons. Então, a gente representa os elétrons com flechinhas. Um elétron aqui e o outro elétron para baixo. Já vou explicar por que é um para cima e um para baixo. Então, quando a gente faz a distribuição lá, lembra lá, nosso último elétron foi no subnível P, tá? Se fosse no subnível S, o meu número quântico magnético, que é o meu quarto número quântico, que a gente representa pela letra M ou ML, ele estaria, se fosse no subnível S, ele estaria no momento magnético igual a 0. Como o do boro lá era o 2p1, vocês lembram disso? Boro é 2p1. Então, eu já vi que o número quântico principal é o 2, que é da camada 2. O subnível dele é o P, então o número quântico secundário é o 1. E ele tem um elétron só no subnível P. O subnível P a gente representa com 3 casinhas, 3 caixinhas. E cada caixinha também consigo comportar um elétron. Como ele só tem um eletrinho só, ele vai ocupar a primeira casinha aqui. Então, o número quântico magnético dele é o M igual a menos 1. O do meio é sempre 0, aí como se fosse um plano cartesiano. O meio sempre 0, fui para a direita positivo, para a esquerda negativo. Tá? É meio complexo, eu sei. Vai fazer confusão na cabeça de vocês, talvez. Se vocês quiserem aprofundar isso daqui, deem uma caçada melhor na internet sobre cada um. Assim, vocês entendendo o que significa cada um, já tá bom de bom tamanho para mim, tá? Qualquer coisa, vocês vão tirar dúvida comigo no sábado também.
Porque se eu for explicar mais detalhadamente, essa aula vai ficar com 2 horas, tá bom? Então, vamos lá. Subnível P. O subnível P, ele tem como se fosse 3 casinhas. Como ele só tem um elétron, eu distribuo esse um elétron na primeira casinha, tá? Então, o número quântico magnético, vai me dizer essa casinha, é o -1. Então, a gente tinha lá que o primeiro número quântico era 2, o segundo número quântico é 1, e o terceiro número quântico vai ser -1. Beleza? Por que que essa representação... Por que que ele tem 3? Porque o subnível P, ele tem 3 orientações no espaço. São essas 3 que eu desenhei aqui para vocês. Então, cada uma representa uma... Cada casinha representa cada uma dessas orientações, tá? Quando a gente vai lá pro subnível D e F, esse negócio fica muito mais complexo. Ó, os orbitais que eles desenham pode ser qualquer um desses. O subnível D, ele pode representar 5 aqui, por isso que ele tem 5 casinhas. O subnível F pode ter qualquer uma dessas aqui, desses orbitais aqui, por isso que ele tem 7. Conforme vai aumentando o subnível, vai ficando mais complicado, tá bom? Normalmente a gente trabalha com o subnível SP, que são os mais simples. E o último vai me dizer qual é a orientação desse elétron, se ele está para cima ou está para baixo, que é o número quântico magnético. Então, o outro, eu sempre misturo o nome. Ih, que eu escrevi errado. Aqui não é magnético, tá, gente? Aqui é número quântico de spin. Agora que eu vi, deve estar errado na apostila de vocês. Ô, desgraça. Então, é número quântico de spin, que a gente representa pela letra S ou MS. O spin vai me dizer se ele está com o elétron para cima ou se ele está com o elétron para baixo. Porque aquele orbital ali, que nem o orbital S, ele comporta 2 elétrons, certo? Eu tenho 2 elétrons que têm cargas negativas. Então, a tendência deles é se repelir. Por isso que um vai girar para um lado e o outro vai girar para o outro. Como se fosse isso. Eles não podem ter o mesmo caminho, senão eles vão se encontrar e repelir. Então, eles têm que ter caminhos diferentes, rotações diferentes. A gente convenciona que quando a gente escreve o elétronzinho para baixo... coloquei ao contrário aqui. Quando a gente escreve o elétronzinho para cima, esse spin é -meio. E quando a gente escreve ele para baixo, é +meio. Por que que é menos no para cima e mais para baixo? Não sei, eles convencionam assim. Mas, normalmente, o exercício vai te falar qual é a convenção que ele está adquirindo. Pode ser trocado, tá? Então, lembram lá do boro que a gente estava falando? O último orbital dele era 2p1. O subnível P... Vamos ver se eu consigo desenhar caixinhas agora. O subnível P, ele tem 3 casinhas, certo? E, como é só um elétron, eu distribuo ele para cima. Então, nesse caso aqui, vamos lá, o número quântico magnético era -1, 0 e 1. Então, o número quântico magnético dele é -1. E como ele está para cima, o número quântico de spin dele vai ser -meio. Prof, como é que eu vou distribuir esses elétrons nessas casinhas? Eu coloquei aqui a distribuição eletrônica para vocês. Então, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, para daí ir para 3d10. Esse exemplo aqui seria de um elemento com 25 elétrons. Então, distribuí 20 até o 4s2, então estão todos completinhos com 2 elétrons. E no subnível D, eu tenho que distribuir 5. Ele tem 5 casinhas. Eu sempre distribuo todos, sempre na mesma orientação. Se colocar tudo para baixo, coloco tudo para baixo. Colocar tudo para cima, coloco tudo para cima. Então, sempre na mesma orientação, 5 elétrons. E se ele tivesse mais, por exemplo, se fosse 3d7, eu ia adicionar mais 2 aqui. Um para baixo
mais um para baixo, ficou com 7. Então, meu último elétron seria esse aqui que eu desenhei por último aqui. Beleza? Então, o magnético aqui dele seria 0, mais 1, mais 2. Aqui menos 1, menos 2. Então, o último que eu distribuí está no M igual a menos 1. E o spin dele vai ser mais meio. Eu espero que tenha dado para entender mais ou menos, gente. Assim, parece complexo, mas não é. Depois que vocês aprenderem a distribuir certinho, isso aqui a gente chama de lei de Henry. Acho que é de lei de Henry. Que ele tem que sempre seguir essa ordem. Coloca todo mundo, completa todas as casinhas primeiro para depois voltar complementando, tá? Então, eu distribuo todo mundo para depois voltar preenchendo, com orientação contrária. Tranquilo? Então, são esses 4 números quânticos. Na aula de segunda-feira, eu vou trabalhar bem um exercício disso daí para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Tentem fazer os exercícios, que exercício a gente consegue aplicar a teoria, tá? Então, isso daqui é para dizer qual que é o orbital, em qual orbital que ele está, qual que é a região que o elétron se encontra ali. Mas é uma densidade de probabilidade, lembra que eu tinha falado? É como se fosse a casinha do elétron. Qual que é a casinha do elétron naquela região ali? E a aula de hoje é isso. Quase nada complexa, né? Mas se tiver dúvida, volta a rever essa aula. Ela é mais complexa mesmo. Prometo que depois vai ficar mais fácil. E aqui eu coloquei para vocês, ó, o orbital do carbono, que ele tem um S e 2P, e o hidrogeninho, que só tem um S. Quando ele faz aquele anel benzênico lá que vocês veem na orgânica, é isso aqui. São os orbitais deles que vão se ligar dos elétrons. E aqui é o orbital P, que vai formar as duplas ligaçõezinhas. Viu que bonitinho que é? Por isso que a gente fala de orbital, para não ficar tão abstrato assim do que a gente está falando. Ah, o elétron tá lá. Como é que ele faz ligação? Ele faz ligação com os orbitais. Tranquilo? Fechou? É mais complexo mesmo. Eu sei que é difícil de entender no começo, mas por favor, tente. Tá bom? Até segunda, então. Espero que estejam todos bem. E beijo. Fui.